Oi pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo de história e hoje nós vamos falar sobre interiorização e bandeirismo. Até agora a gente estava falando de algumas ações e acontecimentos que estavam acontecendo perto ali do litoral brasileiro, mas meio que acabou ali, eles estão meio de saco cheio e vão explorar. Agora nós vamos entrar mais ali perto do Tratado de Tordesilhas e vão até acontecer casos da gente invadir o Tratado de Tordesilhas. E aí vão existir dois tipos, as entradas e as bandeiras. As entradas respeitavam o Tratado de Tordesilhas, então elas não invadiam a parte que era da Espanha. E o governo apoiava as entradas e fornecia recursos. Já as bandeiras eram expedições particulares que não respeitavam a linha do Tratado de Tordesilhas. Vamos começar então com os tipos de bandeiras que existiam. A primeira aí é o bandeirismo de caça ao índio, que aconteceu na época em que o comércio de escravos africanos foi interrompido. Então eles tinham que caçar os índios e transformar eles em escravos, já que eles não tinham mais os escravos africanos. E o bandeirante mais famoso dessa atividade foi o Antônio Raposo Tavares. Vocês já devem ter ouvido falar da rodovia Raposo Tavares. E ele acabou com as 3 maiores missões jesuíticas e por isso ele se torna um cara muito importante. Agora nós vamos falar sobre o bandeirismo de busca de ouro e pedras preciosas. Já o nome já fala tudo, né? Era para buscar ouro e pedras preciosas. E entre os bandeirantes se destacam o Bartolomeu Bueno, que era chamado também de Anhanguera, e o Fernão Dias Paz, que era conhecido como Caçador de Esmeraldas. O próximo tipo de bandeirismo que a gente vai falar é o bandeirismo de sertanismo de contrato. E funcionava da seguinte forma: tinha alguns bandeirantes que eram contratados por senhores de engenho para destruir tribos hostis e quilombos que fugiam dos latifúndios para viver em liberdade. E o mais famoso quilombo foi o Quilombo de Palmares, que foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, e o líder quilombola Zumbi dos Palmares, foi executado. E o último tipo que a gente vai falar é o de monções, que é o mais de boa. Eram bandeiras fluviais. O que é fluvial? Que usa o rio para poder levar suprimento para os garimpos no interior. E aí a gente daqui a pouco vai falar sobre o ciclo do ouro, que vai ser muito intenso nessa época. Agora, mudando da água para o vinho, vamos falar de outra coisa. Em 1680 foi criada a Colônia do Sacramento pelos portugueses. E aí começou uns conflitos entre os espanhóis e os portugueses, e eles criaram vários tratados de limites. O primeiro tratado de limites foi o Tratado de Madrid, em 1750, que foi realizado pelo Alexandre de Gusmão. E ele criou o UTI Possidetis, em que a propriedade deriva da posse útil, sem contestação. Portugal recebeu territórios do oeste da linha de Tordesilhas e a colônia dos 7 povos das Missões, enquanto a Espanha recebeu a colônia do Sacramento. Aí era para se concretizar esse tratado, só que daí os índios interferiram e decidiram não cumprir o tratado, então foi feito um outro tratado, que é o Tratado de Pardo, em 1761, Tratado do Pardo, desculpa. E aí, Portugal ficou com a colônia do Sacramento e a Espanha com a colônia dos 7 povos das Missões. Depois foi feito o Tratado de Santo Ildefonso, em 1777, em que a Espanha ficou com a colônia do Sacramento e com a colônia dos 7 povos das Missões. E por fim, o Tratado de Badajoz, em 1801, em que fez prevalecer as decisões do Tratado de Madrid. Isso quer dizer, todos esses tratados do meio, para nada. Os mais importantes, então, são o Tratado de Madrid, que vai ser concretizado pelo Tratado de Badajoz. Essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. A próxima videoaula é sobre ciclo do ouro, então não perde. Até a próxima. Tchau!